um dos casos de catfishing mais sofisticados do mundo e uma história que durou nada mais nada menos que 10 anos. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é sobre o documentário Meu Querido Bob, Era Tudo Uma Farsa, da Netflix. Quando a gente fala de catfishing, a gente sabe que é uma pessoa se passando por outra, né? Uma pessoa criando toda uma personalidade para enganar a outra. Só que esse caso, eu fiquei assim completamente chocada, porque é muita coisa, são muitas coisas que aconteceram, afinal isso tudo durou 10 anos, né? E você fica se perguntando o documentário inteiro como isso é possível. E no final dele eu fiquei chocada com a revelação de quem era essa pessoa que estava fazendo isso com essa moça. Mas vamos lá, porque a história é longa. Bom, a personagem principal dessa história é a Kirat Assi, de 32 anos. Ela nasceu e cresceu no oeste de Londres, ela é de ascendência indiana e ela veio de uma comunidade bem pequena. Mas apesar disso, né, dessa comunidade pequena, a Kirat, ela trabalhava com marketing, ela promovia eventos, ela fazia muitas festas, ela era uma pessoa que tinha uma vida bem agitada, bem movimentada e ela também fazia um programa de rádio. Então, ela simplesmente estava sempre no meio de muitas pessoas, de muitos amigos, ela não parava e ela gostava muito dessa vida. Mais pra frente vocês vão entender por que eu tô falando isso. Bom, em 2009, ela recebeu uma solicitação de amizade no Facebook. E essa solicitação era do Bob Jondu. E ela não costumava aceitar a solicitação de pessoas assim aleatórias que ela não conhecia. Só que ela viu que eles tinham bastante amigos em comum e também a prima da Kirat, ela era namorada do irmão mais novo do Bob. Então, como ela viu ali, né, que tinha alguma proximidade, ela resolveu aceitar a solicitação. Os dois começaram a conversar como amigos, porque o Bob, ele era casado, ele era especialista em cardiologia, ele, né, já tinha toda uma vida ali, ele mostrava ter um estilo de vida luxuoso, ele era de uma família muito respeitada na comunidade deles, e a Kirat também tinha um relacionamento. Ela namorava um cara desde os 18 anos de idade e o relacionamento deles ficava indo e voltando. Ela se sentia um pouco pressionada a casar, né, pela família dela, por toda a cultura, né, a casar logo, a ter filhos. Mas quando ela falou para esse namorado que ela queria casar logo, ele simplesmente sumiu. Ele desapareceu por um ano. E aí a relação dela com o Bob começou a se estreitar cada vez mais. Eles tinham uma relação de amizade onde os dois desabafavam bastante um com o outro. Ela desabafava sobre esse relacionamento dela. E um dia o Bob chegou para ela e disse que ele descobriu uma traição da esposa dele e ele estava se divorciando. Então eles se conheceram no Facebook em 2009 e aí eles ficaram um tempo sem se falar. Quando foi em 2011, a Kirat estava numa festa de despedida de solteiro de uma amiga dela em Brighton, na Inglaterra. E aí ela estava numa balada, dançando lá. Quando ela olhou de longe, ela viu um cara alto, de turbante, que chamou a atenção dela. E ela foi chegando mais próximo e ela viu que era o Bob. Então ela começou a gritar para ele, né? Começou a chamar a atenção dele. Bob, Bob e tal. E aí ele se virou e olhou para ela, né? Confirmando que ele era o Bob. E aí ela falou, oi, sou eu, né? A Kirat. Ele fez uma cara assim meio de sem entender o que ela estava falando. E ela falou, a gente conversava pelo Facebook, lembra, tal. E ele não deu muita atenção para ela. E aí ficou por isso mesmo, ela saiu de perto e aí ela entendeu que fazia um tempo que eles não conversavam e que ele estava meio alterado, né? Tinha bebido um pouco, o lugar também estava com uma música muito alta. Então ficou por isso mesmo, vida que segue. Eles ficaram meses sem se falar e aí, de repente, o Bob entrou em contato com ela de novo e disse que tinha uma novidade para ela. Disse que ele estava noivo e que ele ia se casar. A Kirt ficou feliz por ele, né? Eles tinham uma relação de amizade bem legal. E aí ele convidou ela para o casamento, isso era em 2012. Só que ela tinha alguns trabalhos, ela tinha algumas coisas para fazer e ela não pôde ir no casamento. Ok, ficaram mais um tempo sem se falar, meses se passaram.
Um dia ela viu no Facebook uma publicação da esposa do Bob dizendo que ele tinha levado 6 tiros, que ele estava em coma em estado grave. Ela ficou preocupadíssima na hora, não acreditou no que ela estava lendo, né? Foi tentar entender o que estava acontecendo, mas ela não conseguia mais notícia em lugar nenhum. E aí depois ela recebe uma ligação da Siran, que é aquela prima dela, que é namorada do irmão do Bob, né? Do irmão mais novo do Bob. Essa prima liga para ela e fala que realmente ele levou 6 tiros, que ele estava em estado grave, mas que ele estava no programa de proteção a testemunhas e ele tinha sido levado para um hospital em Nova York. E lá ele ia ficar e não ia poder falar com ninguém. Ela ficou, né, totalmente em choque, ainda sem entender, começou a fazer orações por ele, porque realmente ela gostava muito dele. Aparentemente, ele foi escoltado de Nairobi para Nova York pela Interpol. E aí ela ficou pensando, tá, ele é de uma família muito respeitada, né, de uma família importante, bem abastada, e ele estava no meio de um tiroteio. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O porquê que ele estaria no programa de proteção à testemunha? Bom, continuou sem entender. Algum tempo se passou, ela recebe uma mensagem do Bob, só que por outro perfil, né? Um perfil com outro nome. E aí ele falou para ela que ele não podia estar mandando mensagem para ela, que era muito perigoso por causa desse programa de proteção aí, e que ele acabou pagando por uma negociação mal feita. Né, ela continuou sem entender, mas aí os dois continuaram conversando aí por esse perfil. Nessa altura do campeonato, o Bob ele não estava bem, ele estava com vários problemas psicológicos, né, e também porque ele tinha ficado em coma, ele estava se recuperando fisicamente de tudo que tinha acontecido. E aí ele disse que o programa de proteção à testemunha permitiu que ele falasse com ela e com alguns parentes próximos. Então ele criou um grupo, né, de familiares próximos e que todo mundo podia conversar ali e dar uma assistência para ele psicológica. Então, era ela, ele e mais ou menos 30 pessoas da família dele em que eles se conversavam. Aí eu fiquei perguntando, né? O programa de proteção à testemunha permitiu que 30 pessoas entrassem nesse grupo para conversar, não é bastante gente, né? Sendo que você está tentando esconder uma pessoa ali, ele pode falar com pouquíssimas pessoas. 30 pessoas, eu acho que é bastante gente. Mas, enfim, ela conheceu primos, primas, tias, conheceu bastante gente da família dele e mantinha contato com todos eles. E nisso já fazia 4 anos, né, que eles se conheciam. O tempo foi passando, um dia ele se declarou para ela, disse que amava ela. Ela falou para ele que ela gostava muito dele, mas que ela tinha acabado de sair de um relacionamento, que ela não queria se envolver, que ela estava muito machucada, porque ela teve muitas expectativas, né, com o ex dela, foram 18 anos de relacionamento, não era brincadeira. Mas todos os parentes dele mandaram mensagens para ela depois, dizendo que ele amava sim ela, que era verdade, que não era porque ele estava fragilizado, né, porque ele não estava muito bem da cabeça, ele realmente só falava nela que ele estava apaixonado. E aí o tempo foi passando, os dias foram passando, ela com todas essas questões na cabeça dela, e mais agora essa questão de que ele estava apaixonado por ela, dá pra ver que ela é uma pessoa bem sensível, sabe? É uma pessoa bem amorosa, bem carinhosa, que gosta de cuidar dos outros. Então ela não queria decepcionar ele, ela não queria magoar ele, ainda mais ele nessa situação. Só que aí ele começou a apresentar alguns sintomas de derrame. Então, ele teve um derrame, ficou alguns dias sem falar com ela, simplesmente desapareceu. E quando ele voltou, ele disse que um lado do corpo dele estava inteirinho paralisado e ele também tinha perdido a voz. Nisso, os primos dele pediram para ela mandar uma mensagem de voz para ele, para que ele pudesse ouvir e se sentir, né, mais amado e se recuperasse mais rápido, talvez isso desse força para ele melhorar. Então ela mandou uma mensagem de voz para ele dizendo que amava ele também. E aí os dois continuaram conversando, né, por mensagem por mais um tempo. No dia dos namorados, ele se declarou para ela e pediu ela em namoro e ela aceitou. E aí então eles deixaram de ser amigos, começaram de verdade esse romance e eles marcavam horário para assistir os jogos dos times que eles gostavam, marcavam horário para assistir filmes juntos, estava tudo lindo, maravilhoso. Mas o Bob, ele não falava, né? Ele não conseguia falar, ele tinha perdido a voz. Então ela mandava mensagem e ele respondia com mensagem de texto.
3 meses depois disso, ele pediu ela em casamento. E aí ele mandou fotos de um anel de diamante que ele ia comprar para ela. Ela falou que não precisava, que o amor deles era suficiente e que ela não estava querendo coisas grandiosas, até porque ela não queria um anel que chamasse tanta atenção assim, porque ela queria um anel que ela pudesse usar o tempo todo em qualquer lugar. E aí ela, né, aceitou o pedido de casamento, só que ela não tinha falado para a família dela ainda. E ele pediu para ela não contar para o pai dela, porque ele sabia que ele era um homem muito tradicional e ele não ia aceitar que fosse dessa forma, né? O pai dela com certeza ia atrás dele, né? Ia atrás da família dele para fazer as coisas bonitinhas do jeito certo, do jeito tradicional na cultura deles. Então ela contou só para a mãe dela e para tias, né, para primas, outros parentes. E aí todo mundo ficou muito feliz por ela. Eles fizeram um outro grupo com mais familiares para colocar a família dela junto também, para ele poder se comunicar com as outras pessoas. Nisso, ela estava sentindo cada vez mais vontade de ter ele por perto, né, de ver ele, de tocar nele e tal, mas o programa de proteção a testemunhas não deixava, né? Então tinha que continuar dessa forma. Até que ela falou para ele assim: "Eu quero alguma coisa sua, né? Me manda alguma coisa que é sua para eu sentir o seu cheiro, para eu me sentir mais próxima de você." E aí ele pegou e mandou uma camiseta para ela. E a prima dela, a Siren, ela estava em Nova York e estava perto do hospital onde ele estava internado. E aí ele pediu para uma enfermeira entregar um pacote para a prima dela e a prima dela levou para ela. Era uma camiseta dele e ele disse que tinha passado o creme de barbear na camiseta para ela sentir o cheiro dele. E ela adorou, tirou foto com a camiseta, mandou foto para ele, disse que já estava usando. Então tava nessa coisa linda, cheia de paixão e tudo mais. E ela tinha aceitado, né? Estava muito feliz com o pedido de casamento. Só que ela queria ainda mais proximidade com ele, né? Que é natural. Então a voz do Bob estava voltando e eles começaram a falar por telefone. Só que ele falava bem baixinho, era uma voz bem rouca, bem distante, porque a voz dele não tinha voltado ao normal ainda. Ele também falava com a mãe dela e a mãe dela achava isso muito estranho. Só que a Kirat, ela ficava bem brava se alguém questionasse ela, né, do relacionamento, se alguém falasse para ela que aquilo estava estranho. Mas algum tempo se passou e assim, eu não tô falando datas para vocês porque eu achei que o documentário pecou um pouco nesse sentido e a gente não consegue saber exatamente quanto tempo tinha se passado entre um fato e outro. Então os anos foram se passando e essas coisas foram acontecendo, não ficou muito claro. Pois bem, algum tempo se passou e o Bob falou para Kirat que ele precisava falar alguma coisa para ela, que ela tinha que estar preparada. Então eles foram conversar e ele disse que a ex dele, né, a ex-esposa dele, estava grávida dele. E ela falou: "Nossa, mas como assim, né? Já faz um tempo que você se divorciou dela, já faz um tempo que a gente tá junto." Ela ficou muito brava, né, muito chateada com ele. E ele disse que foi logo que eles estavam terminando ali, né, o divórcio dele. Então foi isso, né? Não tinha o que fazer. Ela estava grávida e a Kirat falou para ele: "Então agora você tem que decidir se você vai ficar com ela, né, com a mãe do seu filho, ou se você vai ficar comigo." Ele falou que ele amava muito ela e que ele ia ficar com ela e que não tinha problema nenhum, né, que ele ia assumir o bebê, mas que ele queria muito ficar com ela e dar andamento no relacionamento deles. E a Kirat não contou para a família dela o que estava acontecendo, porque ela tinha muita vergonha. Era uma humilhação muito grande na comunidade deles o noivo dela ter um bebê, né, fora do relacionamento, digamos assim. Os meses foram passando, eles tentaram muitas vezes ficar juntos, mas o programa de proteção à testemunha não permitia. Ela sempre estava em contato com um primo dele que era médico e esse primo estava ali, né, sempre de olho no tratamento dele, mandou fotos dele no hospital para ela, mas não adiantava, eles não podiam se ver pessoalmente. E aí, o relacionamento deles começou a ficar meio esquisito, porque o Bob ele começou a ficar meio paranoico e também meio obsessivo com ela. Ela não podia fazer nada sozinha, ela não podia nem ir no banheiro, porque eles ficavam em ligação até tarde da noite e acabavam dormindo com os telefones ligados. Só que se ela fosse no banheiro enquanto ele estivesse dormindo, né, em silêncio lá,
ele ficava bravo com ela. Ele perguntava para ela por que ela não avisou que ela tinha ido no banheiro. Ela também tinha que acordar e assim que ela acordasse, ela mandava uma foto para ele dizendo que ela estava se arrumando para ir no trabalho. Ela tinha que ir trabalhar com o Facebook logado para ele poder conversar com ela e saber em tempo real tudo o que ela estava fazendo. Isso começou a pesar bastante no relacionamento dos dois, começou a deixar ela muito nervosa, ela começou a ter crises de pânico e toda vez que ela falava para ela que ela não estava se sentindo bem com essa situação, ele falava para ela que ela estava inventando isso, que ele não aguentava mais esse tipo de bobagem e ele começou a xingar ela. Então a coisa começou a ficar muito estranha mesmo, passou de um relacionamento que era só amor o tempo todo e que é aquela loucura para um negócio muito esquisito e doentio. Então a Kirt, ela começou a perder toda a alegria dela de viver, ela começou a ficar uma pessoa muito séria, muito calada, introspectiva, não falava mais muito com os familiares. Todo mundo dizia que quando via ela parecia que ela estava com uma cara de morta. Ela emagreceu bastante e ela também perdeu o emprego dela de marketing. E aí a coisa foi ficando cada vez pior, e aí ela tentava largar dele e não conseguia porque ele falava que ele queria morrer, que ele ia morrer, que ela estava deixando ele mais doente, que ele estava passando mal. Toda vez ele falava que a saúde dele estava piorando muito e os parentes dele também, nesses grupos aí que eles tinham, também ficavam falando para ela que ela não podia fazer isso, que ela não podia estressar ele, que ela não podia terminar com ele de jeito nenhum porque ele podia ter um derrame, porque ele podia morrer. E então era toda uma pressão na cabeça dela. E como ela era uma pessoa que se importava demais e que eu acho que se importava mais com ele do que com ela própria, ela continuava nesse relacionamento. Ela falava para ele que ela ia bloquear ele, que ela não aguentava mais o jeito que ela estava sendo tratada, e ele dizia que se ela bloqueasse ele, a vida dele ia acabar, então ela continuava nisso. Até que um dia ela estava no programa dela de rádio e ela sempre conversava com ouvintes, né? Ela atendia ligação de ouvintes. E ele disse que ela estava flertando com um dos ouvintes. E esse ouvinte já ligava para o programa de rádio há mais de um ano, era uma pessoa que ela conhecia um pouco mais. E ela disse que não, que ela estava sendo simpática, né? Que ela estava falando normal. Até porque ela estava ao vivo, ela tinha que tratar as pessoas bem. Mas ele disse que ela estava flertando com esse cara. E aí ela saiu do serviço muito nervosa, chegou em casa, os parentes dele também mandando mensagens para ela, dizendo que ela estava sendo muito amigável com o cara, que isso não era certo para uma pessoa que estava comprometida, que estava noiva. E aí, para provar que ela realmente era uma pessoa comprometida, que o relacionamento dela era a coisa mais importante, ela saiu do emprego dela no programa de rádio. E aí, depois disso, depois de todo esse caos que ele causava, ele mandava flores, joias para ela, mandava presentes o tempo todo, e aí ela acabava esquecendo e ficava super feliz. Ele pedia para ela tirar fotos com as coisas que ele mandava, e aí ela fazia tudo que ele pedia. A família dela já tinha perdido as esperanças, já tinha perdido totalmente a paciência com essa situação, porque né, o cara nunca aparecia, nunca dava para ela se encontrar com esse cara, nunca dava para a família ver de fato quem que ele era, mas ela não aceitava mais questionamentos sobre ele. Ela ficava muito brava e ela dizia que ela já tinha perdido tanto tempo, ela já tinha investido tanta energia nesse relacionamento que se tivesse alguma probabilidade dele dar certo, ela ia apostar e o relacionamento ia ter que dar certo, mesmo com todos esses problemas. Bom, o programa de proteção à testemunha finalmente acabou, só que nessa época a avó da Kirat estava muito doente, ela era muito apegada na avó dela, e a última vez que ela foi visitar a avó dela no hospital, ela pediu desculpa, a avó pediu desculpa, dizendo que ela não ia aguentar até esperar o casamento dela acontecer. E como a Kirat passava todas as noites no Skype com o Bob até eles pegarem no sono, ela não pôde visitar a avó dela antes da avó dela falecer. Então ela se sentiu muito culpada por isso. Ela ficou arrasada, ela era bem próxima mesmo da avó dela. E o Bob tinha prometido para ela que não importava o que acontecesse, ele ia no velório da avó dela. Mas adivinhe, ele não foi. O ano era 2018, a Kirat ficou extremamente brava com ele porque ele prometeu que ele ia no velório da avó dela e não foi. O programa de proteção à testemunha já tinha acabado e ele não dava nem sinal de ir visitar ela.
Então ela falou assim: ou você pega um avião e vem me visitar essa semana, ou tá tudo acabado entre a gente. E aí no dia seguinte o Bob pega o avião para ir até Londres visitar a Kirat. Ela ficou acompanhando o voo o tempo todo para ver quando que ele ia chegar, né? Que horas que ele ia chegar. Só que ele falou para ela que ele não queria que ela fosse até o aeroporto. E eu fiquei imaginando, né, a cabeça dessa mulher. Tantos anos esperando para ver esse cara, tantos anos nesse relacionamento muito estranho, né, onde ela não podia nem dar um abraço nele, nem fazer nada, e ainda não podia ver ele no aeroporto, não podia receber ele, sabe? Aquela cena de filme no aeroporto? Não podia. Ele que falou que ele queria primeiro se acostumar, se adaptar, ir para um hotel, primeiro descansar um pouco, depois eles iam se ver. Ok, a Kirat aceitou e foi isso que aconteceu. Só que foram passando os dias e as desculpas não acabavam. Uma hora ele estava doente, na outra hora ele não estava bem da cabeça, na outra hora a bateria dele tinha acabado. Era uma desculpa atrás da outra e nisso foram se passando semanas. E eles ainda sem se ver e estavam na mesma cidade. Aí ela se cansou, né, finalmente, porque a paciência dessa mulher, assim, eu fiquei assistindo o documentário e pensando, meu Deus, até onde vai isso, né? Ela se cansou e foi até o hotel dele. Chegou no hotel, ela perguntou, né, deu o nome dele, perguntou sobre ele e a recepcionista disse que não tinha ninguém no hotel com esse nome. Nesse momento, ele ligou para ela, né? Ela atendeu e ela falou isso para ele. Olha, eu tô aqui no seu hotel, né? No hotel que você disse que ia ficar. E a recepcionista disse que não tinha ninguém aqui com esse nome. E aí ele falou assim que ele pediu para a recepcionista para, né, falar que não tinha ninguém lá com esse nome porque ele estava com medo ainda por causa das ameaças lá do programa de proteção de testemunha e tudo mais, e ele não queria ser pressionado por ela. Ele não queria que ela ficasse surpreendendo ele. Então tá. Mais alguns dias se passaram e ele falou para ela que ele estava indo para uma casa dele em Kensington. E aí, tipo assim, né? Ele tinha uma casa ali perto, mas primeiro ele foi para um hotel, aí depois ele foi para essa casa dele. Nossa, é tudo muito, muito, muito estranho. Então, ela decidiu ir até a casa dele, né? Ela falou, bom, agora não vai ter para onde ele fugir, né? Porque não vai ter recepcionista nenhuma, ele vai ter que me atender. Chegando na rua da casa dele, ela ligou para ele e falou, olha, não tô encontrando a sua casa, onde que é a sua casa? E ele falou, é no final da rua. Ela foi andando e não encontrava a casa que ele dizia que era dele. E aí ele falou para ela assim, olha, eu tô te vendo daqui da janela. E ela parada no meio da rua, né, igual uma tonta, olhando para todos os lados. Só que eu não quero te ver. Não quero te ver, eu quero que você vá embora. Ela ficou revoltada, né? Porque depois de tantos anos, gente, imagina, depois de tantos anos, ela vai finalmente encontrar ele e o cara fala que não quer ver ela. Então ela vai para casa, começa a pesquisar no Google o telefone da Sanji, que é a ex-mulher dele, né, a mãe do filho dele. Ela consegue encontrar o telefone, liga, né, para esse número e quem atende é a Sanji e ela fala: "Bob, é você?" Como se ela tivesse já esperando a ligação dele. Aí caiu a ficha da Kirat e ela falou, bom, ele tá me enrolando esse tempo todo, ele tá mentindo pra mim esse tempo todo e na verdade ele tá com a mulher dele, né? Ele tá com a mãe do filho dele, com a ex dele esse tempo todo. Então ela procurou um detetive particular em Londres para achar o endereço dele de verdade, né? Onde que ele morava mesmo, porque ela viu que era só uma mentira atrás da outra. Então o cara descobriu e a casa dele ficava a 1 hora da onde ela morava. Pois ela pegou o carro e foi até lá. Chegando lá, ela bate na porta e quem abre? O Bob, né? O Bob lá das fotos. E aí ela começa a falar para ele: "Oi, né? Sou eu. Tô aqui, vim conversar com você. E aí, né?" E o cara, assim, totalmente sem entender do que ela tava falando. Aí ele: "Moça, mas eu não te conheço." E aí ela começou a ficar extremamente nervosa, começou a gritar com ele, falar que ele era mentiroso, que ele era um cafajeste. Nisso, a Sanji apareceu atrás dele com o bebê no colo e perguntou quem que é essa mulher. E aí o Bob virou para ela e falou: "Eu não faço ideia."
E aí ficou aquela situação catastrófica, porque a Sandy estava achando que ele estava traindo ela, ele não sabia quem que ela era aquela mulher estava falando várias coisas da vida deles, né, uma vida que eles tinham juntos, ele não estava entendendo nada, a Kirat estava totalmente alterada, né, falando que ele estava mentindo para ela na frente da esposa, e assim, toda uma confusão, até que o telefone dela começa a tocar e era o Bob, né, o Bob dela. Ela estava tão doida da cabeça dela, tudo isso era uma coisa tão surreal que ela achou que a Sandy, porque a Sandy entrou para dentro da casa nessa hora, ela ficou com medo, né, da mulher fazer alguma coisa com ela e com o filho. Então ela entrou para dentro da casa e ela achou que a Sandy estava ligando no telefone dela com o telefone do Bob, só para confundir a cabeça dela, entendeu? E aí ele falando, não, mas não sou eu que tô ligando, não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela desliga a ligação e liga para Ciaran, que é aquela prima dela que namorava com o irmão mais novo do Bob. E aí a prima dela falou, vai embora daí, sai daí agora. E ela não estava entendendo nada. O Bob pediu para falar com essa prima, porque ela falou, olha, minha prima te conhece, né? Minha prima conversou com você várias vezes. Então o Bob pega o telefone da mão dela, né? O Bob verdadeiro, e começa a falar com a prima, e a prima fala para ele assim, olha, ela tá muito confusa, não liga pro que ela tá falando não. Ela não tá muito boa das ideias. Bom, a Kirat resolve ir embora, porque ela viu que aquela história estava muito estranha mesmo, ela estava totalmente desestabilizada. Então ela pega o carro, viaja mais 1 hora e volta para casa dela. Quando ela chegou na casa dela, ela recebeu uma mensagem do Bob, né, do Bob dela, pedindo desculpa para ela, dizendo que ela não deveria ter visto nada daquilo. Ao mesmo tempo, ela estava com a prima dela no telefone, né, conversando, a prima dela tentando acalmar ela de toda aquela situação, e aí ela disse que ela ia na polícia. Aí a prima dela falou, calma, espera. E aí um carro chega na frente da casa dela, a prima dela desce, ela vai até a porta, abre e manda a prima dela entrar, né? E aí a prima dela fala, eu acho que é melhor eu não entrar. E ela fala, por quê? E é a prima dela, porque eu fiz tudo. Eu sou o Bob. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm ideia disso? A prima dela. Eu fiquei completamente chocada, eu fiquei imaginando a cabeça dessa mulher nesse momento. E aí ela começou a perguntar para ela, mas e os parentes? E começou a falar o nome de um por um, e o primo tal, e a prima tal, e a tia não sei o quê. E ela falou, eu sou todos eles. Eu sou todos eles. E aí ela perguntou para a prima dela, com quem eu estava dormindo todos esses anos? E a prima dela disse, era eu. Gente, ela começou a gritar com a prima dela, perguntando por que ela estava fazendo aquilo, por que ela fez isso com ela. E a prima dela só dizia, eu acabei com a minha vida. Tipo, oi? Como assim? Ela não deu nenhuma explicação, sabe? Nenhuma. Sei lá, ela tinha raiva da prima por algum motivo, ou ela era obcecada pela prima, ela era apaixonada pela prima, nada, ela não deu nenhuma explicação. Ela só falou isso, eu acabei com a minha vida. Eu não sei realmente como que essa mulher não voou nessa prima, porque não é qualquer coisa, não é bobeira, né? 10 anos, você perder 10 anos da sua vida apaixonada por uma pessoa, conversando, fazendo planos de casamentos, de filhos e tudo mais com uma pessoa para ser a sua prima. Olha, isso foi assim, eu fiquei de boca aberta. Bom, a Ciaran mandou uma mensagem pro Bob verdadeiro pedindo desculpa para ele, falando para eles resolverem entre eles para ele não envolver a polícia. O Bob só respondeu para ela: "Boa sorte". E aí a polícia da cidade ligou para Kirat dizendo que o Bob fez uma denúncia, que ele sabia que ela era vítima da situação e que ele tinha conseguido uma confissão da Ciaran e que era para ela fazer uma denúncia também. A Kirat foi fazer a denúncia, mas o policial falou para ela que ela não era uma vítima, que quem era a vítima era o Bob e a Sanji, né, a mulher dele,
e que é como se ela fosse conivente, como se ela tivesse dado consentimento para isso acontecer todo esse tempo. Como assim, se a mulher não sabia nem com quem ela estava falando? Bom, então a Kirt resolveu agir, ela sabia que ela tinha que fazer isso sozinha, que ela tinha que reunir o máximo de provas possível. Ela começou a baixar todos os arquivos de todos os aplicativos que eles usaram, né, durante todos esses anos, ela e o Bob, para se comunicar. Ela começou a tirar print de tudo que ela podia, de todas as conversas, de todas as fotos, de tudo. E também começou a printar os perfis falsos que a prima dela tinha criado esse tempo todo, né, como se fossem parentes do Bob. Só que nisso os perfis começaram a sumir. A prima dela começou a apagar todos os perfis, né? Muito rápido. E era muita coisa, eram mensagens de 10 anos, né? A Syrian, ela tinha realmente namorado com o irmão mais novo do Bob há muitos anos atrás. Só que quando ela mandou mensagem para Kirat em 2009, né, se passando pelo Bob, ela já não namorava ele. Então, desde o começo sempre foi ela. Quando a Kirat encontrou com o Bob em 2011 naquela balada, ele realmente não sabia quem ela era. E ela nem pensou isso depois, tipo, ela nem perguntou para ele isso depois. Bom, foram em torno de 60 perfis falsos que a Kirat achava que estava conversando com parentes do Bob. Quando ela e a Syrian se encontravam, a Syrian mandava mensagem do relógio para Kirat como se fosse o Bob. Então ela, né, tava os dois ali ao mesmo tempo para Kirat não desconfiar de nada. A Kirat conseguiu processar a Syrian, ela recebeu uma indenização, mas eu tenho certeza que foi irrisória, né? No documentário não falou quanto que ela recebeu, mas eu tenho certeza que nunca vai ser o suficiente perto de tudo que ela passou, de todo o transtorno que virou a vida dela, ela perdeu os empregos dela, né? E de todo o problema psicológico que essa pessoa causou na vida dela. A Syrian não foi acusada de nada, de nenhum crime, não foi acusada judicialmente, não pagou, né, pelo que ela fez com a prima dela. E o documentário, né, entrou em contato com ela para ela, né, dar a versão dela dos fatos, e ela disse que essas informações são infundadas e danosas. E a foto que mostra no documentário não é da Syrian mesmo, tá? Eles usaram uma atriz para fazer o papel dela, e muitos outros parentes do Bob também, né, que não tem nada a ver com isso, também foram atores. Agora vamos às considerações finais. Muitas pessoas criticaram a Kirat. Esse documentário gerou muita polêmica porque as pessoas estavam culpabilizando ela de como ela acreditou por tanto tempo, como é possível uma pessoa acreditar por tanto tempo, não fazendo chamada de vídeo, não vendo a outra pessoa que ela está se relacionando, né, acreditando em toda essa história. E também como que ela não descobriu os perfis verdadeiros, né, dos parentes dele, ou o próprio perfil do Bob, como que ela não achou esses perfis duplicados. Não sei também perguntei isso durante todo o documentário. E outras pessoas realmente acreditam que ela é uma vítima, que ela foi enganada e que ela não merece nada disso. O que eu acho? Eu acho que ela realmente é uma vítima. Eu acho que uma pessoa consegue entrar na mente da outra e consegue enganar a outra dessa forma. É surreal a gente pensar que uma pessoa acreditou por 10 anos que estava num relacionamento, mesmo sem ver, sem falar, sem ouvir a voz direito da pessoa. É complicado. É realmente complicado de acreditar. Mas eu acho que é possível. Eu acho que ela gostava tanto dessa pessoa, e aí, como tinha a prima dela também que fazia essa ponte, essa prima dela estava sempre defendendo o Bob, essa prima foi lá, pegou a camiseta dele, levou para ela. A prima namorava o irmão mais novo do Bob. Então, como que vai passar pela sua cabeça que alguém vai fazer isso com você, ainda mais a sua prima? Eu tava achando esse tempo todo que era o ex-namorado dela. O ex-namorado lá desde os 18 anos de idade que estava fazendo isso para se vingar de alguma forma ou para ficar perto dela de alguma forma. Nunca passou pela minha cabeça que seria uma mulher, que seria uma parente dela. Nunca. É assim, uma coisa extremamente bizarra. É só isso que eu tenho para dizer. Foi bizarro.
Mas olha, esse documentário foi muito bom, é muito bem feito e eu recomendo se você quiser assistir ele inteiro. Mas é isso. Agora eu vou indo. Não esquece de deixar aqui para mim nos comentários o que você achou de tudo isso, de toda essa história. Você acha que dá para uma pessoa ser enganada assim por tanto tempo? Ela foi muito ingênua? O que você pensa sobre tudo isso? Não esquece também de deixar o seu like para ajudar a Loba. Um beijo e até o próximo. Tchau!